Legal, então vocês vão me interrompendo aqui pelo chat. Se eu não prestar atenção, vocês começam a mandar o chat sem parar que eu olho. Eu dividi a tela de um jeito meio estranho aqui, porque eu tô com uma tela só bem grande. Legal, vamos lá. Esse é o Masterclass de Economia. O combinado era o Ener Sami fazer essa parte. Ele teve alguns compromissos que tiraram ele dessa primeira tarefa e eu acabei assumindo. Acho que não vai ser o Masterclass mais interessante, porque é economia básica, mas acho que ela é insumo para as próximas 4 Masterclass que vai ter, que são de economia aplicada e, na minha opinião, bem mais interessante. Então, legal, vamos começar. Bom, deixa eu falar rapidamente como que vai ser isso, né? A gente tem 1 hora para passar um curso de introdução à economia, economia 101. E muito conteúdo. Obviamente, eu vou ter que cortar um monte de conteúdo e transformar as coisas que eu escolhi como mais importantes. Talvez não sejam as mais importantes, mas é o que minha experiência falou que era mais importante. Então, algumas coisas vão ficar um pouco mais rasas. Eu vou não descer na parte teórica o máximo que eu puder, mas algumas coisas não dá para evitar. E espero que fique legal. Se tiverem dúvidas, a gente tira pelo chat depois, ou prolonga um pouquinho o tempo para quem quiser tirar dúvida. Vamos lá. Bom, esses aqui são os cinco masterclass que nós combinamos. Esse primeiro, que é o introdutório, que vai ser insumo para os outros 4, que vão usar boa parte da carga teórica que a gente discutiu aqui. O NSM vai falar sobre inflação, juros e moeda, depois vai falar sobre falha de mercado e falha de governo. Eu ia falar sobre desigualdade e pobreza, mas eu vou acabar chamando um colega 1000 vezes melhor do que eu para falar sobre isso. E provavelmente a gente vai falar sobre econometria lá no final, dado o interesse das pessoas e o que a gente acaba discutindo no grupo todo o tempo, essa ideia de correlação e causalidade, eu acho que todo mundo tem um pouco de interesse. No Masterclass de hoje, esse vai ser o conteúdo. A gente vai falar um pouquinho do que é economia, das principais áreas da economia, descer mesmo para falar das curvas de oferta, de demanda, que é a introdução à economia. O que a gente digo economistas, chamam de liberalismo, e algumas eu estou chamando de miscelânea, né, mas alguma parte teórica que eu pulei para ser usada como exemplo em casos reais, em casos brasileiros. Então vamos lá, o que é economia? Bom, primeiro que a economia sofreu uma evolução enorme, que a gente vai discutir daqui a pouco, mas as pessoas falam de economia há bastante tempo, né? Lá desde Platão, quando ele começa a falar sobre a República, São Tomás de Aquino, no século VII, falou sobre o que é um preço justo, e aí foi indo. Vou falar sobre as definições mais atuais, né? Que é essa ideia de que economia é estudo de escolha. Então, sempre que há recursos escassos, é o que está escrito aqui do Samuelson, né? Essas fotinhos são dele, talvez um dos grandes economistas, neo-keynesiano para quem não gosta. Sempre que há recursos escassos e fins alternativos, é tema de escolha de estudo da economia. Então a gente estuda como as pessoas tomam decisões, como as pessoas escolhem entre as coisas. Então, se você prefere cigarro ou bebida ou cachaça, é tema de estudo da economia, porque são fins concorrentes. Parece genérico, mas vocês vão entender que a economia vai estar em vários lugares. Vou falar rapidamente sobre o histórico aqui da economia. Acho que o primeiro que a gente pode chamar de economista é esse francês aqui, Quesnay, não sei exatamente como fala. Mas ele criou uma espécie de teoria, ele chamava de tábula. Eu não vou falar sobre tudo, senão vai demorar muito, mas ele criou uma teoria para explicar de onde vem a riqueza. E basicamente a riqueza para ele vinha da terra, vinha da produção agrícola. Aí teve o Adam Smith depois, que é bem mais conhecido. Aí a economia foi evoluindo. Aqui em 1820 basicamente o que a gente vai falar hoje, né? São os marginalistas, Marshall, Jevons, o Pareto, né? Que não tem nada de 80-20 aqui do Pareto. O Pareto tem uma outra teoria para a economia. Mas a economia que a gente vai discutir é basicamente essa economia de 1820 aqui. E, enfim, ela vai evoluindo. Você tem as correntes que a gente chama de heterodoxa, né? Que são tanto de um lado do marxismo quanto do outro lado a escola austríaca, são para fora do mainstream da economia, que a gente chama de
fora da ortodoxia. E aí a economia mais moderna, né? Keynes aqui em 29, depois os neo-keynesianos na década de 70, tá aqui um pouco mais para baixo. E essa escola famosa de Cambridge, e depois tem a escola monetarista do Friedman, do Lucas, que é mais mainstream na economia. Aí esses caras mais modernos que talvez vocês conheçam nos Estados Unidos, né? Taylor, Krugman, Stiglitz, Mankell, que escreveu o Grande Manual, são todos neo-keynesianos, que os nossos economistas de Facebook lá criticam bastante, mas são caras super importantes. E acho que a principal coisa para falar nisso, desse assunto, é que a economia sofreu uma evolução muito grande depois da Segunda Guerra Mundial. Até a Segunda Guerra Mundial, os livros de economia, a evolução da pesquisa e da teoria econômica era feita por livros. Os grandes autores iam lá e escreviam blocos enormes que falavam da economia do começo ao final. E aí, na Segunda Guerra Mundial, teve todo aquele êxodo de cérebros, a galera saindo da Europa, muitos fugindo para os Estados Unidos, e a economia começou a ganhar um ar um pouco mais científico, né? Primeiro que a econometria começou lá no século passado, mais ou menos em 1920, 1930 fundou a Associação de Econometria, e aquilo começou a dar áreas de cientificidade para a economia. Mas acho que a grande mudança foi durante a Segunda Guerra Mundial. E a economia deixou de ser uma ciência de livros e passou a ser uma ciência de artigos, né, de papers. E basicamente porque a gente começou a trocar conhecimento com outras áreas, principalmente a área matemática. Então você tem talvez o maior matemático do século XX escrevendo, infelizmente com os austríacos, mas escrevendo sobre economia. Você tem John Nash fazendo teoria dos jogos em 54, 50 e pouco, e fazendo grandes avanços, isso possibilitando grandes avanços na economia. Então a economia tem um grande salto aqui depois da Segunda Guerra Mundial. Talvez um dos modelos mais famosos da parte financeira da economia, que é o Black-Scholes, hoje já não é tão usado, já foi superado, mas ele vem de uma ideia da física, né? Aqui em 1970. A gente tinha transporte de calor em um metal. Aí o Black-Scholes pega essa ideia, joga para a economia e cria ganhou um Nobel por conta disso. E essa troca de conhecimento com as outras áreas é o que tem feito a economia avançar nos últimos 50 anos. Só um parecer rápido aqui sobre as áreas da economia, né? Que a gente divide. Tem as áreas insumo e tem as áreas fins, né? Que a gente vai falar daqui a pouco, mas é basicamente microeconomia e macroeconomia. Aí você tem as áreas de aplicação: economia internacional, economia do desenvolvimento, economia do trabalho, a parte financeira, que é o que estão essas curvas coloridas aqui mostrando que ao passar do tempo a economia tem ficado cada vez mais empírica, né? Ela tem usado cada vez mais dados para ajustar suas teorias. Antes ela usava menos dados, obviamente tinha menos dados, menos poder computacional, e isso é uma coisa ótima para a economia. Alguns falam que é ruim, mas eu acho que é uma coisa boa. Legal. Aqui as grandes áreas da economia para a gente sair do que é economia e ir para teoria mesmo. Então você tem essas grandes áreas. Eu escolhi isso, tem outras pessoas que escolheriam outras áreas, mas a economia, como ela lida com escolhas, ela vai estar em uma porrada de lugar, né? E aí, a micro, macroeconometria e teoria dos jogos, que são ferramentas para as outras áreas. Quase todas as outras áreas usam essas quatro principais áreas da economia, né? E aí ela aplica em teoria do comportamento, em economia institucional, que, embora a teoria seja antiga, a gente consegue provar enfim, desde o ano 2001, mais ou menos, com a Acemoglu. Áreas que estão crescendo muito na economia, como a economia financeira. A economia da informação é super legal, super importante, mas é um pouco mais complexo do que cabe nesse escopo. Ela trata de assimetria de informação, como as pessoas tomam decisão com informações incompletas, né? Então usa bastante teoria dos jogos, usa bastante econometria e estatística bayesiana, assuntos bem interessantes, mas é um pouco mais complexo. Então vamos para o curso em si. Vixe, já foi 9 minutos. Legal, esse é o escopo rápido da introdução à economia. Tem muita coisa que não está aqui, mas é o que dá para colocar no nosso tempo. Acho que a primeira coisa a se falar é sobre como as pessoas decidem, né? Como as pessoas escolhem um produto e a sua quantidade e como é que isso constrói o que a gente chama de tesoura marshalliana, que a gente vai falar já.
Então, o gráfico da esquerda fala sobre a utilidade total. O que é isso, basicamente? O que a gente tenta medir na economia é como as pessoas tomam escolhas e como elas decidem comprar um produto por um preço. Então vamos esquecer todos os preços, vamos pensar que as pessoas estão comprando ou recebendo algum produto qualquer. Por exemplo, camisetas. O que esse gráfico mostra é que as primeiras camisetas têm uma utilidade enorme. Se você não tem nenhuma camiseta, a primeira é muito benéfica para você. A segunda um pouco menos e assim por diante. E é isso a gente chama de... Esse comportamento da curva a gente chama de utilidade marginal decrescente, né? Significa que a próxima camisa, ou o próximo produto, qualquer, ele tem uma utilidade menor do que o produto anterior. Eu estou pulando, mas tem um monte de axiomas que levam a isso, né? Axioma de transitividade, de dominância, de axioma de convexidade, mas vamos pular essa parte. Acho que é uma coisa bastante intuitiva imaginar que o produto seguinte, se for igualzinho, vai ter menos utilidade que o produto anterior. Todo mundo aceita mais ou menos bem isso. E a derivada dessa curva, a taxa de inclinação dessa curva é o que a gente chama de utilidade marginal. Como a inclinação vai diminuindo, a utilidade marginal é decrescente. Ela é essa reta do lado direito inclinada negativamente. E vocês vão ver nos próximos slides que isso é o core na economia, isso é a nossa curva de demanda. Então essa é a lei da utilidade marginal decrescente. Acabei falando, mas essa é a utilidade total. A gente está falando de um mesmo bem consumido, por exemplo, água. O começo, você está com muita sede, o começo tem uma utilidade enorme, depois você vai ficando saciado, não tem uma utilidade tão grande. Só que isso é marginalmente decrescente. Conforme você vai tendo mais, o ganho é menor do próximo. Então ela tem essa curva decrescente que a gente chama de marginal, né? A ideia de marginal ela é de 1820 e significa basicamente uma unidade a mais. Ao invés da gente falar da utilidade total, a gente fala de uma unidade a mais. Então, quanto de utilidade era uma utilidade a mais? Quase toda a teoria econômica vai se basear nessas coisas mega simples. É claro que tem um monte de exceção, mas 80% da economia vai se basear nessas coisas simples. Eu não vou falar sobre o da esquerda, mas é basicamente taxa de troca entre dois produtos diferentes. Segue exatamente a mesma ideia. Se você tem uma utilidade marginal decrescente, você tem uma curva de troca de produtos nesse formato, né? Ele sai direto para esse formato, pela curva de um produto ser marginalmente decrescente. Essa é a curva de uma pessoa demandando produtos. Agora, a ordem que eu fiz aqui, acho que está boa, mas podia ter títulos melhores, né? Agora a gente vai falar sobre o começo da curva de oferta. Então, daquele lado tem as pessoas demandando produtos e bens e serviços, e agora as empresas produzindo esses produtos e ofertando esses produtos. Assim como as pessoas, o output final é uma curva de utilidade marginal, o raciocínio para a curva de oferta é muito parecido. A gente sai com uma curva de oferta marginal, que sai basicamente do custo marginal da empresa de produzir. Então, eu vou passar bem rápido aqui, porque acho que não vai dar tempo de aprofundar muito. Mas você tem custos médios, essa curva que vai diminuindo e depois aumenta, essa curva. Custos médios, que é basicamente a empresa diluindo o seu custo fixo, até um ponto em que ela deixa aquele custo fixo passa de ser importante e os custos marginais são crescentes e passam a ser mais importantes. E o custo marginal tem exatamente essa mesma ideia, né? Conforme você vai produzindo mais, os custos marginais, o custo de produzir uma unidade a mais vai aumentando, e é isso que a gente chama, isso que se transforma na curva de oferta de um produto quando a gente agrega a economia. Legal. Então aqui só para exemplificar, aí coloquei o exemplo do pares de sapato, né, de um professor meu da FMI. Ele fala que se o produto está, sei lá, ele produz 100 mil unidades, se o produto tivesse 50 reais, se o sapato tivesse 50 reais, e conforme o preço vai aumentando, ele vai podendo produzir mais, faz mais sentido que ele produza mais. Essa é a ideia básica, sem muita teoria por trás. E quando a gente junta a curva de oferta dos produtores, das firmas,
com a curva de demanda do consumidor, a gente tem esse comportamento em cruz aqui, esse X, que é a tal da tesoura marshalliana. Se vocês entenderem bem só isso aqui, que é, sei lá, as 2 primeiras aulas de introdução à economia, o resto vira um monte de derivação disso aqui. É claro que tem um monte de exceção, um monte de truques ali no meio, mas isso aqui é quase tudo que se precisa saber do básico de economia. E o que a gente vai ficar fazendo agora é deslocando essas curvas, né? O que faz essas curvas se deslocarem. Tá. Então, o cruzamento de uma curva de demanda com uma curva de oferta, você tem o que a gente chama de preço de equilíbrio e quantidade de equilíbrio. Como as pessoas estão escolhendo as suas quantidades e preços ótimos, e seguindo um monte de pré-requisitos que a gente vai falar depois, são as quantidades ótimas para a economia produzir. E sempre que lança, sei lá, uma notícia falando sobre o malefício de usar sapato, então essas curvas começam a se deslocar. Sempre que o Estado vai lá e coloca um imposto sobre a produção de sapato, essas curvas começam a se deslocar e a gente vai ver os efeitos disso. Deixa eu só explicar um pouco o básico dessa curva antes. Vamos primeiro falar sobre a curva de demanda aqui, a vermelha. Isso significa basicamente que existem muitos consumidores e essa curva é a união desses muitos consumidores e como eles estão dispostos a gastar dinheiro nesse produto específico. Vamos falar só de um produto para ficar mais simples por enquanto. Aqui no comecinho da curva, a gente está falando que existe alguém predisposto a pagar um preço altíssimo, né, esse preço aqui do eixo, por uma quantidade pequena de produto. E existem pessoas que estão dispostas a pagar, enfim, todos os preços que compõem essa curva, né? E todas as pessoas que estiverem acima do preço de equilíbrio, basicamente estão dentro do mercado, eles vão consumir. Porque vamos pensar que esse preço de equilíbrio são R$100. Esses caras estão dispostos a pagar mais de R$100. Então, o preço de equilíbrio é menor do que o preço que ele está disposto a pagar, ele vai consumir. Os caras que estão abaixo, o lado direito da curva, eles estão dispostos a pagar um valor menor do que o valor de equilíbrio. Por exemplo, R$50. Como o mercado não oferece esse serviço por esse preço, eles estão fora do mercado. Isso aqui não... Essa curva ela não precisa estar aqui, né? Ela não faz sentido por enquanto. E esses caras, essa parte de cima, que está disposto a pagar R$101, ou R$120, ou R$200 para um produto que as firmas estão oferecendo por R$100, eles têm um excedente. Toda a diferença do que ele está disposto a pagar para o que a firma oferece, a gente chama de excedente do consumidor. É o quanto ele ganha porque a firma não consegue extrair o máximo dele. E o contrário, na curva azul, é verdade também. As firmas estão dispostas a oferecer os produtos por toda essa curva azul. Se o ponto de equilíbrio fosse aqui, elas estariam dispostas a oferecer por um valor bem mais baixo, mas também por uma quantidade bem menor. E conforme você vai caminhando na curva, você vai aumentando o preço, as firmas estão dispostas a oferecer uma quantidade maior do produto, do bem, do serviço. É interessante falar que essa curva serve para vários tipos de mercado, né? Com poucas complexidades a mais, isso aqui pode virar mercado de trabalho, e isso ser a curva de oferta, a curva de demanda por emprego. E aí você consegue tirar conclusões bem fáceis, como o efeito do salário mínimo nessa curva, né? Se o salário mínimo, um exemplo rápido aqui, se o salário mínimo estiver acima do preço de equilíbrio, do preço do salário de equilíbrio, a gente vai começar a excluir uma parte da população do mercado. Mas daqui a pouco a gente fala, porque senão vai ficar com pouca ilustração aqui. Legal. Agora é a mesma curva, só que um pouco mais feia para a gente falar. Vamos colocar retas ao invés daquelas curvas mais bem comportadas, né, que saem das utilidades marginais. O efeito de um imposto sobre um produto qualquer, que está com a quantidade de sapatos ainda. Vamos pensar que o sapato é oferecido a 10 a 100 reais e ele tem uma quantidade para ser produzida pela todas as firmas, né, pela sociedade, de 200 mil pares. Quando a gente coloca um imposto nesse sapato, ele não é... Aí tem algumas tecnicidades, mas a ideia é que ele não é todo absorvido pelos produtores, nem todo absorvido pelos consumidores. Eles passam isso de uma forma que
é como se os dois saíssem perdendo. Mas, enfim, é mais ou menos igual essa distribuição. E o efeito disso é que a economia vai produzir menos sapatos, basicamente. Acho que é bem intuitivo para todo mundo. Agora, o que não é tão intuitivo é que, aqui no gráfico fica mais intuitivo, mas é que a economia perde um pedaço, que é esse triângulo aqui, o triângulo que é um pedaço do excedente do consumidor, que é a parte de cima, e um pedaço do excedente dos produtores que ninguém ganha, né? É o que a gente chama na economia de peso morto. Significa que a sociedade estava disposta a oferecer sapatos abaixo de R$ 104, por exemplo, a R$ 102. O produtor tá disponível para... Tem uma curva de produção, né? Tem uma curva, uma função de produção que faz uma curva de custo marginal disponível e útil para fornecer sapatos a 102, acima de 95, e a economia não está produzindo esses sapatos. É isso que a gente chama de ineficiência. Então, eu não estou fazendo uma apologia aqui contra todos os impostos. O imposto tem uma utilidade super grande que a gente vai discutir, que é financiar os gastos do governo. Mas quando a gente coloca o imposto, a gente gera um pedaço de peso morto, e isso nem sempre é bom. Legal, vamos continuar. O efeito de subsídio é muito parecido com esse, né? Só que parece, para um olhar mais leigo, parece que ninguém perde. Você está subsidiando, tanto o consumidor vai consumir mais, quanto o produtor vai consumir mais. A gente está transferindo renda para esses dois grupos. Aí tem os dois lados ruins. Primeiro que você precisa de impostos de outros bens e serviços que vão produzir menos para subsidiar esse setor de sapatos. E isso gera o que a gente chama lá de custo de oportunidade. Possivelmente, esses recursos a mais, que são trabalhadores a mais, horas a mais, capital a mais, financiamento a mais, todos os agregados que se usa para produzir esse bem, poderiam estar sendo usados para produzir outro bem que estava em equilíbrio. Ou seja, que seriam a quantidade e preço ótimos para a sociedade. Então, tanto impostos quanto subsídios geram peso morto, geram, aqui bem simples ainda, geram ineficiências. Acabei falando sobre isso. Mas essa é a ideia do peso morto, né? Sempre que você define preços para cima ou para baixo, ou você gera um superabastecimento de um produto que não está no seu ponto ideal, ou você gera escassez. E aí isso serve para salário mínimo, isso serve para cota, quando o governo vai lá e fala assim, agora tem um limite de produção de 1.000 peças. Aí parece que falta exemplos, mas tem dezenas, centenas de exemplos. O que vem rápido na cabeça é táxi. Existe uma demanda por táxi que é reprimida, é um peso morto para a sociedade. Depois a gente vai falar os porquês disso, né? Porque tem uma coisa boa também nisso. Mas você está fixando a quantidade de alvarás de táxis em São Paulo e isso gera uma exclusão de uma parte da sociedade no mercado. Tanto de pessoas que querem trabalhar como taxista, quanto de pessoas que querem ser oferecido serviço de taxista e não tem a quantidade certa. Não é a quantidade de mercado, não é uma quantidade, um preço que foi definido por uma relação de oferta e demanda. Foi definida por uma lei que o legislador definiu como a quantidade que deveria ser a quantidade certa, a quantidade de mercado, né, de mercado artificial. Tá, talvez agora seja a parte mais importante, a parte que a gente começa a proteger o tamanho do Estado. Essas escolhas que a gente está falando, essas curvas de ofertas e curvas de demanda, são curvas privadas. Significa basicamente que eu estou escolhendo a quantidade que mais me satisfaz, independente do resto das pessoas. Eu acho que aquela quantidade é ótima para mim, eu maximizo a minha utilidade e faço uma escolha de preço. Só que muitas vezes assim, quase sempre, as nossas ações geram o que a gente chama de externalidade. E a gente vai falar mais sobre externalidade, mas basicamente são efeitos positivos ou negativos que fogem do benefício privado, né? Vamos dar um exemplo que vai ficar mais fácil. Poluição. É o exemplo mais simples. Se eu resolvo abrir uma fábrica que gera poluição, eu faço a minha escolha ótima, que é aquela quantidade e preço ideal que maximiza o meu lucro, o lucro da minha empresa. Só que o que eu não estou colocando em conta é o custo social da poluição. A poluição atrapalha outras pessoas.
Só que eu não devo colocar isso na minha conta, eu devo pensar que eu devo maximizar a minha utilidade, e minha utilidade não deveria levar em conta a poluição. Muitas pessoas são altruístas e conseguem colocar isso na conta. O mercado funciona melhor se as pessoas forem mais altruístas. Mas para o livre mercado, para a economia, isso não é um pré-requisito. A economia consegue funcionar bem mesmo que as pessoas não sejam benevolentes. E isso é corrigido quando a gente começa a levar em conta as externalidades. Então, poluição é uma externalidade negativa. A quantidade que eu resolvo produzir não leva em conta as externalidades negativas da poluição, como jogar dejeto no rio, gerar fumaça. E então a quantidade que eu gero geralmente é mais alta do que seria o ideal. Aí o que o governo vai lá e faz, ele coloca um imposto, joga o meu custo para baixo, o meu custo para cima, e acaba que ele começa a internalizar o preço da poluição, nesse caso, para dentro do meu vetor de preços. Então ele internaliza a externalidade negativa da poluição como se fosse a minha própria utilidade privada através de taxação, através de vários artifícios, por exemplo, de cota e entre outros. Mas acho que o mais legal do que falar sobre as externalidades negativas é falar sobre as externalidades positivas. E a principal que vem à cabeça de todo mundo é a educação. Se eu quiser escolher a utilidade ótima para mim, eu vou ver quanto custa me educar e qual é o benefício de me educar, quanto eu vou ganhar mais, quanto aquilo vai me dar de prazer de me educar. E se eu fizer isso, vai ter uma quantidade qualquer, provavelmente uma quantidade positiva para a média das pessoas. Mas essa quantidade positiva não é a quantidade socialmente ótima. Porque quando eu me educo, eu gero externalidades. Toda a sociedade ganha. Então, o que o governo tem que fazer para internalizar esse efeito de externalidade positiva, do caso da educação, no meu vetor de preços, é basicamente subsidiando a educação. Se eu não consigo fazer a conta certa, que é a conta de benefício social para a sociedade, quem tem que fazer isso é o Estado. E o Estado precisa ser forte para conseguir, e possivelmente ter bastante recurso para conseguir fazer isso. As coisas que geram externalidades positivas, como educação, têm que ser subsidiadas. Porque a quantidade ótima, a tal da mão invisível do mercado, não leva em conta as externalidades, leva em conta só o benefício, né, os custos e benefícios individuais. E aí a gente começa a incorporar essas externalidades positivas e negativas dentro dessa relação de curva de custos e ofertas marginais, para que o novo ponto ótimo, né, o novo preço e quantidade de equilíbrio sejam as quantidades ótimas para a sociedade. E acho que eu vou pular um pouco as coisas, mas é isso que nós chamamos de primeiro teorema do bem-estar. Quando o primeiro teorema de bem-estar é satisfeito, e tem um monte de pré-requisito que a gente nunca cumpre, a sociedade está no máximo de eficiência, o máximo de utilidade social produzido. E vocês vão ver que existem várias falhas de mercado, só existe falha de mercado, e é por isso que é difícil chegar nesse ponto. 28 minutos, vamos lá. Esse slide a gente vai deixar de lado. Tá, o que o economista chama de liberalismo, né? Acho que a palavra liberalismo ela causa um pouco de confusão, porque parece que é liberar tudo, livre mercado para todo mundo muito fácil, e deixa a economia fluir do jeito que ela está. Acho que a semântica da palavra engana um pouco. Liberalismo não é isso, né? O liberalismo é aqueles pontos que eu acabei de falar funcionarem bem. E para eles funcionarem bem, eles têm alguns pré-requisitos, que a gente vai falar agora, que nunca são cumpridos e que o Estado tem que fazer o máximo para que eles sejam cumpridos. Então, liberalismo não é Estado mínimo. Liberalismo é as quantidades e os preços da economia serem os preços e quantidades que maximizam a utilidade social. É super difícil de calcular isso, é super difícil de fazer isso. Então, é por isso que a gente fica tanto tempo lá estudando economia para tentar fazer isso direito. Deixa eu ver o que eu escrevi aqui. Tá. Concorrência perfeita, assimetria de informação, isso aqui são as coisas teóricas, né? Mas basicamente, assim, se a empresa está produzindo a quantidade ótima e ela tem um pouco de lucro, outras empresas que têm menos lucros vão realocar os seus capitais, vender os seus recursos. Se eu estou produzindo sapato, e sapato começa a ter muita concorrência, e tem um outro setor, o setor de camisas, está com uma relação entre oferta e demanda melhor, eu começo a parar de produzir sapato, começo a produzir camiseta, que dá mais dinheiro,
E isso, no longo prazo, vai se ajustando para o que a gente chama de lucro econômico zero. Né? É diferente de lucro contábil zero. É o lucro econômico, enfim, tem um significado um pouco diferente que a ideia de custo de oportunidade. Se eu for falar de tudo, não vai dar tempo, mas a ideia do lucro econômico é o seguinte: eu tenho uma empresa que tem 1 milhão em ativos e ela me dá R$ 1.000 por mês. Teoricamente, ela tem um lucro contábil, mas o lucro econômico é eu considerar o custo de oportunidade dos meus ativos. Né? Se eu vender tudo que eu tenho na minha empresa, se eu pegar aquele 1 milhão da minha empresa, liquidar tudo e botar na poupança é sacanagem, botar numa renda fixa, será que ele me dá mais do que R$ 1.000? Provavelmente dá muito mais que R$ 1.000. E esse custo de vender tudo e colocar o dinheiro em uma renda fixa é o que a gente chama de custo de oportunidade. Então, a gente fala que no longo prazo, e o que define longo prazo é a mobilidade do capital, né? É o fato de você conseguir realocar os seus insumos para outros meios produtivos, é isso que define o que é um longo prazo. O lucro econômico é zero. Então, se uma empresa está tendo muito lucro, outras empresas começam a ir para aquele setor e diminuir o lucro dela pela concorrência, jogando para aquele preço e quantidade de equilíbrio. Esse talvez seja o principal pré-requisito, que exista concorrência. Aí a gente pode falar de vários setores que é difícil de ter concorrência, né? Que praticamente não tem concorrência como o setor bancário. E é verdade, todo setor que tem um alto lucro, um lucro absurdamente alto, sei lá, no Brasil, das 10 maiores lucros, 5 são bancos. Isso, enfim, não é exatamente ruim, mas, porra, por que não vão abrir novos bancos e diminuir, ter mais concorrência e diminuir um pouco dessa transferência de renda, né, do excedente do consumidor para o excedente do produtor? Vamos começar a falar nos termos econômicos já. Porque, basicamente, o mercado é muito travado, o mercado é difícil de você abrir um banco, tem muita legislação, é difícil conseguir crédito, é razoavelmente difícil. Mas não tem outra explicação para o mercado ser extremamente lucrativo e não receber uma enxurrada de gente querendo produzir naquele mercado, no caso do bancário, né, produzindo serviços financeiros. Então, essa é a ideia de falta de mobilidade, de capital, né, de você vender os seus insumos e trocar de setor para um setor que seja mais eficiente, né, mais lucrativo. E a mobilidade de fatores é a mobilidade do insumo humano mesmo, né? Você trocar de uma profissão para outra. E isso, às vezes, em algumas nações é mais fácil, em outras é mais custoso. Você não consegue trocar de área completamente sem gastar muito tempo de educação novamente, de preparação. Isso é um custo. Então, esses são pré-requisitos muito fortes para que o primeiro teorema do bem-estar seja aceitável aqui. Mas a gente vai voltar, não, a gente vai falar sobre esses pontos agora. Tá. A economia, o liberalismo, na verdade, não é o que a gente chamava antigamente de capitalismo, né? Que, na verdade, os preços e as quantidades são definidas pelo mercado, são definidas por uma relação de oferta e demanda e não por um legislador ou por grupos de controle. E aí existem existem todos aqueles pré-requisitos, e se eles não forem satisfeitos, a gente não está no lugar mais eficiente possível. Aí tem vários índices de liberdade econômica que sintetizam essas coisas, né? O quanto a economia é previsível, o quanto é possível que o governo exproprie seus bens, e isso tudo penaliza a ideia de liberdade econômica e no final acaba penalizando o ajuste daqueles preços e quantidades, que é o que a gente, com os economistas, chamam de liberdade econômica, de liberalismo. Então, concorrência perfeita, né? A ideia de lucro econômico zero no longo prazo. Só um instante. Vou pegar uma bebida aqui, que a garganta começou a ficar seca. Vou falar mais 26 minutos sem parar. Os produtos serão homogêneos, não vou entrar em detalhe. Livre entrada e saída de fatores capital, a ideia que a gente discutiu, e informação perfeita, né? Eu vou falar um pouco sobre a ideia de informação perfeita, que a gente chama de simetria de informação. Quanto mais a simetria de informação, pior. Se você não sabe se o produto e se a contraparte é honesta e qual é a índole dela, o mercado é menos eficiente. E aí o governo tenta ajudar isso com vários instrumentos. Aí, talvez o mais simples e provavelmente um dos menos eficientes é a OAB, né? Como a sociedade não é expert em direito, o Estado vai lá e te ajuda criando uma ideia de OAB. O que significa essa OAB?
ela quer basicamente diminuir a assimetria de informação entre os especialistas em direito e os não especialistas em leis. E aí a OAB serve exatamente para isso, para sinalizar, olha, quem tem OAB pode exercer a função de advogado e esse cara conhece a lei. Então você não precisa ser um especialista em leis para saber que aquele cara, que aquele profissional é um especialista em leis, porque ele tem OAB. É um certificado de qualidade que o governo, entre muitas aspas, te ajuda. É uma sinalização econômica para diminuir a ideia de assimetria de informação. Mas só a ideia de assimetria de informação daria um curso inteiro, que é basicamente o curso de teoria da informação, né, que começa a colocar a assimetria em todo lugar e começa a criar mercados e tirar mercados. Talvez o mercado de crédito seja super afetado por a ideia de assimetria de informação, mercado de seguros, mercado de carros usados. Por que o mercado de carros usados é tão ineficiente, né? Adiantando das próximas palestras, é porque os produtos ruins expulsam os produtos bons do mercado. Isso é péssimo, é um problema de assimetria de informação, uma falha de mercado. Então, o Procon tenta minimizar isso. Aí voltando para o táxi. Por que existe uma cota de taxistas? Por que a gente tem que pagar essa ineficiência do Estado? Exatamente para diminuir a assimetria de informação. Se não existisse isso, se todo mundo pudesse ser taxista, a assimetria de informação seria gigante. Você ia pegar um táxi qualquer, que você não sabe que o cara, se a pessoa é de boa índole, se ela dirige bem, da onde vem aquela pessoa, e o Estado resolve esse problema pra gente. Eu acho que da forma errada, mas resolve. Ele cria cotas para taxistas e basicamente faz o taxista ter cursos, ser um taxista bom. É a mesma ideia da OAB. Eu acho que a solução do Uber é muito melhor. Você vai lá e dá um rating para a pessoa, e se o cara não tiver boas classificações, ele é demitido do emprego. Eu acho que o jeito Uber é mais eficiente do que o jeito do Estado. Mas a ideia é exatamente de assimetria de informação, um campo enorme da economia e super importante. Quanto mais assimetria de informação, menos eficiente os mercados. Vamos falar um pouquinho sobre custos de transação. Naquele nosso modelo, a gente está supondo que o custo de transação é zero. Não existe custo de transação. E talvez essa seja a principal, não é a principal, mas uma das grandes falhas, né? É o que a economia institucional tenta incluir nas decisões das pessoas, é a ideia de custo de transação. Quanto mais baixo esse custo de transação, melhor, mais eficiente, meio que óbvio. E o que gera esses... Deixa eu ver o que as pessoas não podem registrar. O André Azevedo está falando sobre o setor de infraestrutura. Seria até melhor durar um pouco mais do que atropelar, eu também acho, mas pediram para fazer em 1 hora. Existe setor de tecnologia como o Google que possui 90% do mercado de buscas. Isso, na verdade, é bem ruim. Eu pulei o slide, eu vou voltar rapidamente aqui. A ideia de bens públicos. A ideia de bens públicos é exatamente essa ideia do André Azevedo, falando sobre alguns setores que a concorrência não resolve o problema, o mercado não resolve esse problema. Então, eu não vou entrar em muitos detalhes, mas existem vários tipos de bens. Bens de GIFs, por exemplo, são a coisa mais bizarra que existe. Que você aumenta o preço e ele começa a aumentar a quantidade transacionada. É meio maluco, é o contrário do bem econômico. E existem alguns bens que são o que a gente chama de bens públicos, que eles têm esses dois pré-requisitos, né? Eles não são rivais nem excludentes. E ele precisa ser fornecido pelo Estado porque o mercado simplesmente não consegue, não faz sentido o mercado abastecer a sociedade desses produtos. Aí tem defesa nacional, sistema jurídico, forças armadas, parque, represa, um monte de... Represa talvez não, mas é que esse assunto vai gerar mais controvérsia do que solução pra gente nesse momento. Mas acho que quando o Emerson for falar de falha de governo e falha de Estado, provavelmente ele vai entrar um pouco mais detalhado nesses casos. Acho que vai responder um pouco. Legal. Boa, vamos voltar. As instituições são mega importantes, né? Elas diminuem os custos de transação na economia. Tá, vamos voltar para cá. As instituições, a gente vai falar um pouco mais detalhado em um slide, mas ela passa a ideia de que são organizações tanto formais, né, como o CAD, como as próprias leis da sociedade, ou até principalmente as relações, né, as organizações não formais, que é a ideia de cultura, do quanto aquele povo é honesto, do quanto aquele povo
vou falar ética, mas como uma palavra genérica aqui. E isso tudo são custos de transações. Se você está numa sociedade em que as pessoas tentam se enganar o tempo inteiro, você não consegue confiar nas pessoas, isso é um custo, na verdade, enorme de transação. Você não consegue confiar nas pessoas, você acha que você vai ser enganado o tempo inteiro. E acontece menos transações do que era socialmente ótimo de acontecer. A gente vai falar sobre instituições, tem um slide só para isso depois, mas uma ideia de custo também é que a gente não leva em conta naquele slide, na curva marshalliana, né, na tesoura marshalliana, mas é que existe crime econômico. Aquele slide está sugerindo que as empresas estão em concorrência perfeita, elas brigam pelo consumidor e elas vão abaixando o preço porque senão vão perder mercado. Afinal, os produtos são homogêneos ali. Mas na verdade, na prática, o que mais não, mas o que acontece bastante é as empresas cometerem crime econômico. Combinar preço é crime econômico, é muito pior do que roubar alguma coisa, porque você não está lesando só uma pessoa, né? Você está lesando a própria economia, você está lesando a sociedade. Então, conluio de preço, cartel, esses são crimes para a economia seríssimos e estão nos pré-requisitos para a gente conseguir o primeiro teorema do bem-estar. Aliás, está aqui, né? Enfim, tem muitos outros detalhes, a segmentação de preço que talvez a gente fale quando tiver mais tempo, já está acabando o tempo. Garantias legais. Garantias legais é a ideia de que por exemplo, que você não vai ser assaltado tanto pelas pessoas quanto pelo Estado, né? Você tem a garantia legal de uma terra, por exemplo. E é super importante que as regras de tomada daquela terra sejam muito claras. Em sociedades que essas regras não são claras, diminui o número de transações. A economia não está num ponto de eficiência. E muitas vezes isso é feito pelo próprio Estado. Então, parte importante dos índices de liberdade econômica é qual a probabilidade, né, o quanto é fácil o Estado pegar suas terras. O Estado vai construir um metrô. Ele pode pegar minha terra? Aqui no Brasil, ele pode, né? Ele pode pegar minha terra. Só que se ele não pagar o preço certo, o preço justo, o preço de mercado, aquilo não é legal para a economia, aquilo é um custo de transação. Você fica com medo de investir num país assim, e isso é um custo enorme de transação. Isso aumenta juros, é ruim em vários sentidos. Bom, eu não preciso nem falar do que o Brasil tem vários desses aspectos negativos, né? Legal, instituições. A ideia de instituições a ideia é antiga, né? Vem lá de Vemblen, 1914. Tem muita gente falando que as instituições são muito importantes para explicar o desenvolvimento econômico de um país. Mas só muito recentemente, só nos últimos 20 anos, a gente tem dados e instrumentos econométricos para começar a medir isso. Legal, todo mundo achava que funcionava, que fazia sentido, mas provar que é o que a ciência exige, né? Fazer uma tese, conseguir a estatística e os dados e colocar para a comunidade científica validar isso, foi primeiro em 99, eu esqueci o nome do autor, mas ele fez meia boca, e depois em 2000 com a Acemoglu e Dalton, depois em 2001 de novo com a Acemoglu em um outro artigo, e eu não vou entrar muito em detalhe porque essa é uma área super nova, razoavelmente difícil, mas a ideia é de que as instituições são muito importantes para o desenvolvimento econômico. Elas diminuem a ideia de custo de transação e elas possibilitam que as nações consigam se tornar nações ricas. Aí, leiam Why Nation Fail, né? Porque as nações fracassam e vai ter vários insights legais de países que eram ricos porque acharam petróleo, por algum motivo, só que tinham instituições extrativistas. E do outro lado, países que eram pobres e que tinham instituições mais inclusivas, né? Dividiam melhor o poder do Estado, a ideia da democracia, né? De que você não conseguia um legislador arbitrando sobre a vida das pessoas, e isso, através do tempo, começa a tornar um país rico e um país pobre. De novo, eu não tenho dados exatos do Brasil, mas a gente pode discutir depois que o Brasil não tá muito bem nesse critério. E talvez o grande problema dessa ideia de instituição é que ela gera equilíbrio. Tanto para um lado, né, tanto para as instituições inclusivas, quando aquilo chega num equilíbrio, é difícil você sair do equilíbrio bom e ir para o equilíbrio ruim. Mas é ainda mais difícil você sair do equilíbrio ruim e ir para o equilíbrio bom, porque basicamente uma ideia de manutenção do status quo, né? Como no equilíbrio ruim, né, que você tem instituições extrativistas, como
poucas pessoas perdem muito, sei lá, você tem grupos de controle, grupos de governantes, grupos de, sei lá, de liderança naquele país, e aquele grupo pequeno, que geralmente é bem organizado, eles perdem muito para sair de um esquema extrativista para ir para um esquema institucional inclusivo. E o ganho para a sociedade é muito pulverizado. Então são milhões e milhões de pessoas ganhando bem pouquinho a mais ao longo do tempo, né, para um grupo muito pequeno e coeso e bem organizado perder muito. E essa característica faz com que surja um equilíbrio ruim, mas um equilíbrio. E, enfim, vocês tirem as conclusões de vocês de onde nós estamos. Ah, legal. Vamos falar sobre... Deixa eu só ver se tem algumas dúvidas que seria melhor. Legal, vamos para a nossa miscelânea aqui. Então, eu falei um pouco sobre a teoria, sobre a ideia de tesoura marshalliana, sobre a evolução da economia. Agora vamos pegar alguns problemas reais, alguns problemas que a gente tem no Estado, e ver como essa teoria se aplica para resolver, para explicar alguns desses problemas. Todos esses 40 minutos, 45 minutos que a gente ficou falando, a gente falou basicamente de microeconomia. Aí é difícil falar de introdução à economia sem falar pelo menos um pouco de macroeconomia. Então, esse primeiro ponto, né, o PIB no longo prazo, é um pouco de macroeconomia. Então, a macro antiga, ela não é microfundamentada, ela não tem decisão dos indivíduos. Ela explica basicamente as relações entre crescimento, PIB, inflação, desemprego, mas de forma vista de cima, né, sem levar em conta as decisões. A macro moderna, ela é toda microfundamentada. Então, quando a gente fala dos modelos novos, do DSGE, o modelo, sei lá, americano, qual é o impacto do aumento do desemprego, a gente está falando sempre de escolha. Então, é uma coisa muito mais complexa e aí leva a ideia da micro, né, as pessoas tomando decisões, para a ideia macro, como aquilo impacta no PIB per capita de um país. E o que a gente vai falar aqui é da macro um pouco mais antiga, em alguns pontos. Tá, então, PIB de longo prazo que causa crescimento duradouro. Bom, eu adiantei algumas coisas, né? Instituições não só são importantes, como talvez sejam as coisas mais importantes, mas existem vários modelos, modelo de solo, eu não vou entrar em detalhe, mas existem vários modelos de crescimento de longo prazo, mas uma coisa que eles têm em comum é que todos levam em conta a produtividade. O que torna um país mais rico do que o outro é basicamente a produtividade. Um país tem que se tornar mais produtivo, não a qualquer custo, mas a quase qualquer custo, para que ele consiga se tornar mais rico. Quando a gente fala de PIB per capita, boa parte do PIB per capita é a escolha das pessoas. As pessoas aumentam sua produtividade, as instituições ajudam que as pessoas aumentem sua produtividade. Capital humano é o mais importante para aumentar a produtividade, um dos mais importantes. Só que nem sempre aumentar o PIB per capita é sugerido, é melhor para a sociedade. Um exemplo interessante é que o PIB de vários países europeus, como a França, o PIB per capita é quase 70% menor do que o dos Estados Unidos. Só que não faz tanto sentido pelo que eu estou falando, né? Porque se você tem as mesmas instituições inclusivas, as mesmas infraestruturas sociais disponíveis, provavelmente até mais educação nos países franceses, nos países europeus, na França especificamente, do que nos Estados Unidos, na média. Por que será que o PIB per capita dos Estados Unidos é maior do que o da França? Basicamente porque, dado uma mesma produtividade, os Estados Unidos escolhem trabalhar mais. E não tem erro, não é uma escolha ruim não trabalhar mais. Quando a gente tira PIB per capita e coloca produtividade no lugar do PIB per capita, a produtividade é praticamente a mesma. E em muitos casos a produtividade dos países europeus é maior do que a produtividade dos Estados Unidos. E o que explica o PIB per capita lá ser 20%, 30% maior é que eles trabalham 20%, 30% a mais no tempo e a produtividade sendo constante, isso reflete no PIB per capita. De novo, não é uma escolha errada trabalhar um pouco mais ou um pouco menos. O problema é que às vezes você é menos produtivo e você tem que trabalhar o dobro. Se você tem metade da produtividade, você tem que trabalhar o dobro para ter o mesmo poder de compra, né? E o poder de compra
a produtividade do brasileiro é 20% da produtividade americana, do cidadão médio americano. Significa que a gente tem que trabalhar 5 vezes mais para basicamente ter o mesmo poder de compra do americano. E, obviamente, isso não é nem um pouco bom. Esse gráfico é basicamente para falar bem da Coreia do Sul. Em vários casos, durante as nossas discussões no grupo, é usado a Coreia do Sul como exemplo de intervencionismo, por um lado, e de liberalismo do outro. Eu não sou especialista em economia internacional, muito menos em Coreia do Sul, mas o básico da economia faz sentido lá. Basicamente, o que eles fizeram, primeiro que aqui não está a Coreia do Norte, né, que seria muito mais fácil de comparar. Eram as mesmas pessoas, a mesma cultura, então as mesmas instituições não formais e resultados não diferentes, mas opostos. Mas a gente está comparando com outros países que tiveram pequenas revoluções institucionais, né? Botsuana talvez seja o maior exemplo, que era um país extremamente pobre na África e fez uma revolução enorme institucional, criou incentivos para que as pessoas fossem mais produtivas e os resultados são excepcionais, são fantásticos, talvez os melhores resultados de um caso tão ruim como era o crescimento tão grande. Mas o que a Coreia do Sul fez foi basicamente aumentar o investimento gigantescamente, né, massivamente em educação, basicamente educação básica no começo, incentivar a ideia de competição. Teve bastante intervenção estatal, sim, não é segredo para ninguém que o Estado era forte e atuante, e isso é bastante arriscado, porque um Estado forte, às vezes você dá sorte dele ser um Estado bom, e aquilo acaba sendo até mais fácil de fazer as alterações. Passar uma reforma da Previdência, passar uma reforma da CLT, quando você tem um Estado forte, é muito mais fácil. Você não precisa de muita votação, você manda em tudo sem ninguém reclamar. Só que você tem que dar sorte do governo querer fazer as coisas certas. A gente teve oportunidades no Brasil com estados fortes de fazer a coisa certa. O que a gente fez no Brasil foi basicamente investir pesadamente, infinitamente em indústria pesada, onde a gente não falou de economia internacional sobre vantagem comparativa, modelo de Heck-Cherolin, mas investir onde você não tem vantagem comparativa é uma péssima escolha. A gente deveria investir onde a gente tem vantagem comparativa. Então, ao invés de a gente investir em educação, principalmente educação básica, a gente investiu muito tempo, dinheiro, esforço em indústria que a gente não é eficiente para fazer isso. Era melhor ter investido onde a gente é eficiente e comprado indústria, importado indústria de países que são mais eficientes para fazer isso. Assim, o consumo da sociedade, não só do Brasil, mas no mundo, aumentaria. Isso é uma apologia, sim, à liberdade econômica internacional. A Coreia deu certo, poderia ter dado errado, porque não era exatamente uma democracia, tinha pouquíssima democracia no começo. Hoje tem uma sociedade bastante inclusiva, uma democracia bastante forte. Lá existe pouca arbitrariedade e, enfim, pode ter dado um pouco de sorte para isso acontecer também. Não acredito muito em sorte, mas poderia ter dado errado pela falta de democracia. E o nosso capitalismo evoluiu para um capitalismo de compadres, onde se você é amigo do rei, você tem benefícios e como a gente viu lá nas curvas, a gente acaba deslocando aquelas curvas para longe da quantidade ótima, né? Tanto por subsídio de um lado, quanto por impostos do outro. E é claro que impostos é bom, porque precisa manter a máquina estatal, e a máquina estatal resolve os problemas de falha de mercado, a ideia de assimetria de informação, de instituições, isso tudo é caro de prover, mas o imposto tem o lado ruim de que tem que pagar, né? E não existe almoço grátis na economia, não existe soluções fáceis, não existe mágica na economia. Bora. Nossa, assunto tenso, né? Por que programas como Bolsa Família fazem muito sentido? A gente já teve algumas discussões acaloradas lá, inclusive com outros economistas. Mas a ideia de que é um imposto altamente... A relação entre o custo e o benefício desse programa é muito, muito bom, né? Muito eficiente. Você está tirando pouquíssimo dinheiro da parte mais rica, que a gente chama de imposto regressivo, e dando um pouquinho de dinheiro para as camadas mais pobres. Aí as pessoas falam, mas isso dura para sempre. Não dura, mas mesmo que durasse, eu ainda acho que não seria uma coisa ruim, né? A desigualdade no Brasil é muito grande e R$ 200 para uma família pobrérrima no interior de algum país, de algum estado muito pobre, faz muita diferença. Só altera a
a distribuição espacial do dinheiro naquela região. Então, mesmo que a pessoa não receba, outra família não tenha filho, então não receba esses recursos, ainda assim vale a pena, todo mundo ganha, mesmo o cara que não recebe, porque acaba movimentando aquela região, diminui um pouco a simetria de informação, e quando a gente fala de saída do plano, né, quando é que essas famílias vão deixar de receber esse dinheiro? Isso demora um pouco, é verdade, e talvez não seja tão bom demorar um pouco, mas a saída está na educação, né? Os filhos, para a família participar do programa, os filhos têm que estudar, e a saída está com eles estudando, vão aos poucos, ao passar das gerações, precisando menos daqueles recursos, pelo fato de terem acumulado capital humano. Aí pessoas argumentam que há sinal de abandono do mercado de trabalho, e porra, acho que ninguém vai deixar de trabalhar por causa de R$200, mas é achismo. Aí a galera de Harvard, tem o link aqui embaixo, se alguém quiser pesquisar. A galera de Harvard, do MIT, pesquisou no programa do Brasil e em outros 7 programas pelo mundo que não há número, não há estatística que fala que existe abandono do mercado de trabalho. E eu não vi um estudo específico sobre aumentar o número de filhos para ganhar R$35 a mais, mas aí é um achismo meu. A minha opinião é que não faz muito sentido, é um pouco até estúpido achar que a pessoa vai ter um filho a mais para ganhar R$35 a mais, sendo que o custo de manter um filho é muito maior do que isso. Tá, a gente tem 4 minutos, um pouco menos de 1 minuto para cada um desses pontos. Cobrar ou não pela bagagem de mão, e outro exemplo parecido, a sacolinha do mercado. Bom, a gente viu lá em cima, né? Obrigar a firma a fazer alguma coisa fora da maximização de utilidade dela, a gente foge do primeiro teorema do bem-estar. Isso é ruim, basicamente. Então, não vale a pena a gente ficar colocando esse tipo de regra. Acho que depois da 1 hora de hoje, as pessoas têm que começar a enxergar isso. Não é de graça a sacolinha, não é de graça transportar bagagem no avião. Então, você foge da quantidade ótima de mercado e isso aí é basicamente ineficiente. Porque os impostos custam mais do que o dinheiro arrecadado. Talvez essa parte não seja tão óbvia, mas é basicamente porque eles alteram os incentivos. A gente viu lá em cima, né? Quando eu tarifo algum produto, eu não só estou alterando o preço dele, né? Alterando o ponto de equilíbrio dele, mas eu estou incentivando as pessoas a fazerem uma coisa diferente do que elas fariam sem impostos. E às vezes isso é bom quando gera externalidades negativas. Se eu estou fazendo alguma coisa que passa alguma coisa de ruim para a sociedade, que excede os meus custos e benefícios privados, o imposto é bom, mas sempre tem externalidade negativa, positiva, isso é ruim. E aí o exemplo que eu coloquei aqui é dessa lei na Inglaterra, que durou bastante tempo, do século XVII até o século XIX, que era o imposto de renda neles, para eles conseguirem medir renda naquela época, era basicamente o tamanho da casa. Só que o tamanho da casa também era uma coisa razoavelmente difícil de pegar, de metrificar ali. Então eles colocaram uma regra, uma lei sobre o número de janelas das casas. Aí é óbvio que as pessoas contornaram, né? A lei durou bastante tempo. O imposto de renda, o quanto a pessoa é rica, é o número de janelas de uma casa, o que as pessoas começaram a fazer e nas casas antigas e as novas casas construídas, era basicamente chumbar as janelas. Eles tiraram as janelas para pagar menos imposto. E bom, não preciso dizer que isso é ruim, que não faz o menor sentido. E começou a proliferar uma série de doenças, falta de ventilação na casa, e aí foi revogado depois de algum tempo. Mas pior do que recolher o imposto e tirar a sociedade do melhor ponto, né, do ponto de equilíbrio, é colocar a sociedade em incentivos errados. Por que países gastam tanto dinheiro com o exército e não entram em guerra? As empresas fazem o mesmo? Bom, vou adiantar que sim, as empresas fazem a mesma coisa. Eu botei um pedacinho da letra do Imagine aqui, do Lennon. Bom, vou passar muito rápido. Mesmo que a gente não entre em guerra, mesmo que o Brasil não queira fazer nenhuma guerra, é importante que a gente tenha um exército, é importante que a gente gaste dinheiro com isso. Aí, de novo, o incentivo é mais caro do que o dinheiro gasto com o exército, né? Porque aquele monte de militar bem educado, bem treinado, esforçado, poderia estar fazendo alguma coisa de produtivo, dando aula na faculdade, não que não seja produtivo, mas mais produtivo. Então existe um custo de oportunidade enorme de deixar milhares de pessoas paradas. Mas isso é importante porque se você não tem um exército, incentiva que outras pessoas invadam seus territórios e ter esse poder ocioso inibe isso. E existem vários papers, vocês podem procurar, as empresas fazem exatamente a mesma coisa. As empresas têm capacidade ociosa enorme parada, de propósito,
para inibir que outras empresas produzam mais. E parece que não é muito lógico, né? Mas não é que elas fazem isso porque elas vão aumentar a produção daqui vários meses ou daqui vários anos. Elas fazem isso para deixar ocioso. É o custo que elas pagam para penalizar as outras empresas que querem produzir mais. E é muito bem comprovado isso. A teoria funciona muito bem. Então, aí, claro, tem exemplos de países que não têm exército, tá? Mas aí ele tem um amigo super forte, chama o irmão dele bombado e dá no mesmo. Então, alguns países pequenos que não tem nada a temer têm esse luxo de não precisar gastar dinheiro, ser um pouco mais eficiente. Economia internacional. Eu acho que eu não vou falar sobre economia internacional. É super grande esse tema e, bom, basicamente, a economia internacional deveria ser incentivado e o Brasil é um dos piores países nesse. Tem vários indicadores, mas esse indicador que eu coloquei, que é a soma das importações mais exportações dividido pelo PIB, né, para a gente colocar todo mundo na mesma régua. E de 169 países, o Brasil é o 168. Então, a gente é muito ruim o nosso mercado externo, e isso é muito ruim não só para o Brasil, mas para toda a economia. Que as pessoas gostam de repetir, né? A economia não é um jogo de soma zero. Quando um país cresce, todo mundo ganha. E por isso que os países, os Estados Unidos e a China principalmente, querem que os outros países cresçam, porque eles ganham também. Não faz sentido você querer prejudicar um país porque você perde. Quando a Grécia quebrou, todo mundo caiu junto. Os Estados Unidos a mesma coisa. Então os países crescerem, como a China teve uma época enorme de bonança, sustentou as exportações no Brasil e a gente ganhou muito com isso. Aí o último ponto é só uma piada do jogo Monopoly, né? Essa senhora que criou o jogo, em 1904, e o objetivo dela era mostrar as mazelas do capitalismo. Então ela criou o Monopoly e esse Prosperity. E a intenção era falar bem de um e mal do outro, e o tiro saiu pela culatra, né? Falando rapidamente do Monopoly, a ideia do banco imobiliário, você tem que pagar taxas quando você passa pelas casas das pessoas, e no final só existe um vencedor. E o outro era um jogo muito mais igualitário, quando você passava numa casa, todo mundo ganhava uma parte pequena, e no fim, ou todo mundo ganhava ou todo mundo perdia. E aí não preciso nem falar que um não deu certo e o outro virou um dos maiores jogos de tabuleiro vendidos na história, né? Ela tinha tendências comunistas, mas pegou os direitos autorais do jogo e ficou bastante rica com isso. Então, era basicamente isso que eu tinha para falar com 2 minutos de atraso. Esses são os próximos Masterclass de Economia, e eles vão ser um pouco mais, eu acho que mais legais, mas um pouco mais complicados do que esse simples que a gente fez agora. Teoria da inflação, juros, moeda, essas coisas eu já falei. Eu ia fazer o de desigualdade e pobreza, mas eu vou chamar uma pessoa infinitamente melhor do que eu, e eu vou falar sobre o que eu dou aula, que é sobre a parte matemática do curso. Valeu, pessoal, é só isso. Abraço.